Boa tarde, meus brunéticos queridos, como vocês estão? Gente, então, né, no vídeo de hoje, vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com os estágios da faculdade. Sim, então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então, né, como eu já disse, eu vou falar hoje, então, sobre os meus estágios até agora. Eu estou já no último estágio dos estágios obrigatórios do meu curso, né, o estágio 4. Então, vamos começar falando do estágio 1. Gente, quem assistiu aí uma história biológica 4.2, né, eu falei que, né, voltou a pandemia, acabou a pandemia, voltaram os presenciais, então eu decidi começar o estágio nessa época, tanto que foi um estágio 100% pedagógico, vamos falar assim, um período 100% pedagógico. E, gente, o estágio 1 foi assim, eu gostei muito, sabe, porque lá no meu curso são 4 estágios que você tem que fazer. O estágio 1 e o estágio 3 são de observação, ou seja, você vai para a sala de aula para observar a forma como aquele professor ministra as suas aulas. O estágio 2 e o estágio 4 são de intervenção, ou seja, você vai elaborar uma aula para o professor avaliar como você é como professor, sendo um professor. Além disso, né, o estágio 1 e o estágio 2 é ensino fundamental 2, o estágio 3 e o estágio 4 é ensino médio. E o meu estágio 1 ele foi de maio até julho do ano passado. Eu fiz numa escola municipal aqui pertinho de casa. Foi assim, gente, foi uma delícia, porque assim, né, como eu já falei várias vezes aqui no canal, se a Bruna da época da pandemia se encontrasse com a Bruna de hoje, ela diria que eu tô louca, né? mas, gente, porque o estágio foi o que me fez abrir a mente de uma certa forma para essa área, para essa parte de educação e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito de estar na sala de aula, mas eu ainda não me vejo como professora estando à frente de uma turma muito grande. Seria diferente no caso, por exemplo, de eu ser professora particular, de um grupinho de até, por exemplo, uns 7 alunos, por exemplo. Como eu falei, né? Gente, os alunos, eles me adoravam, chegava assim, e eu ficava muito animada também para ir pro estágio e tal. Tanto que quando terminaram as minhas horas daquele estágio, eu fiquei até triste, porque falava, gente, mas, né, tipo, tá faltando alguma coisa não, foi muito bom. Fiz o estágio de maio até julho do ano passado, 2022. Em agosto, a gente entrou de férias e em setembro voltamos para o próximo período, para o próximo semestre, né? O período foi de setembro até setembro até fevereiro, e eu fiquei no estágio da última semana de setembro até mais ou menos a primeira semana de dezembro. Esse já foi o estágio 2, né? Intervenção em ensino fundamental. Ou seja, eu tive que elaborar aulas. Eu dei 3 aulas para... isso mesmo, 3 aulas sendo 2 pro 8º ano e uma pro 9º ano. Por que 2 pro 8º? Porque a primeira que eu dei foi sistema nervoso. Quem né, vamos falar assim, da minha época, anos 90 e tal, assim,
nascido, né, nos anos 90, assim, lembra que, com certeza deve lembrar, que geralmente as ciências eram bem divididas no ensino fundamental 2, né? No sexto ano a gente via ali, de forma geral, o universo, planeta Terra e tal. No sétimo ano já era os seres vivos. No oitavo ano, a parte de anatomia humana, né, o corpo humano de forma geral. E no nono ano, física e química. Só que, é claro, isso com a bendita da BNCC mudou tudo. Tanto que o sistema nervoso, hoje em dia, é visto pelos alunos, que era para ser visto no oitavo ano, é visto pelos alunos ainda no sexto ano. Então, e como os alunos, né, estavam no sexto ano, né, os do oitavo ano, quando eles estavam no sexto ano, eles estavam na pandemia, eu estava tendo aula no modo remoto, eu falei com o professor, professor, olha, eu gostaria de fazer um flashback na mente deles, porque eu acho que seria importante. Ele falou, não, claro, tudo bem. Mas depois dei a aula, foi super tranquila, todo mundo me elogiou, principalmente os alunos, o professor também. Aí depois eu dei aula para o nono ano, que foi genética do sistema ABO, né, os tipos de sangue. E depois, durante uma conversa que eu tive com a minha professora de estágio da faculdade, ela falou, não, você não pode dar aula para um tema que não esteja dentro da BNCC. Eu pensei, tipo, mas eu conversei com o professor, ele deixou. Aí ela falou, não, olha, mas tudo bem, mas eu sugiro que você procure um tema interessante, então, e dê uma aula sobre isso. Então, eu dei aula sobre calor e temperatura para eles, para o pessoal do oitavo ano. Esse estágio foi da última semana de setembro até mais ou menos a primeira semana de dezembro. No começo de novembro eu já tinha cumprido mais da metade das horas. Foram 3 meses, 2 meses e meio de estágio. Enfim, entramos de férias em fevereiro, mais ou menos meio de fevereiro. E em março voltam as aulas, finalzinho de março. Eu fui começar o terceiro estágio, que é observação, ensino médio. Fui para outra escola, porque a carga horária do professor acompanhante da escola, né, do ensino fundamental 2, eu achava ela muito curta para um estágio. São só 9 horas semanais. Fui para a escola onde eu me formei no ensino médio e consegui concluir as minhas 105 horas em um mês, um pouquinho mais de um mês. Por quê? A carga horária semanal da professora era de 20 horas. Ela dava aula, eram 5 horas, dava aula na segunda, na terça, era segunda, terça, quarta e quinta. E em 10 turmas, ela dava aula para 10 turmas. Então, tipo assim, era uma bomba de turmas, mas foi muito bom porque foi o estágio mais rápido que eu já fiz. Quando, né, eu fiz ele em um mês, foi mais ou menos da segunda semana de abril, não lembro ao certo, mais ou menos da segunda semana de abril até o finalzinho de junho, porque tiveram aquelas paralisações, coisas assim, que me impediram de concluir em um mês completo, né, em um mês certinho. Aí, então em maio, finalzinho de maio, comecinho de junho, estágio finalizado. As aulas só foram terminar em agosto.
Não, em julho. As aulas terminaram em julho e voltaram em agosto. Agora já organizando, graças a Deus, o calendário, né? Eu vou fazer um vídeo falando, tenho que fazer ainda, falando sobre esses 2 últimos semestres que eu ainda não fiz. Aí nesse estágio 4, né, que é o que eu tô fazendo agora, que eu acredito que daqui a 2 semanas eu termino, eu comecei, eu voltei para a escola onde eu fiz o estágio 2. Logo, a escola onde a carga horária do professor no ensino médio eram só 9 horas semanais. Eu voltei, né, tô lá, tô adorando. Já dei as minhas aulas, dei uma aula pro primeiro ano e uma aula pro terceiro. Eu não quis ir para continuar na mesma escola, falando no caso da escola do estágio 3, porque é muita turma para dar aula, gente. A minha cabeça não ia dar conta disso, né? De tanta... A palavra certa seria pressão para uma aula. Então eu decidi, né, trocar de escola, uma escola com a carga horária menorzinha, mas que, graças a Deus, está dando certo. Porque além de passar o tempo na sala de aula com o professor, observando e registrando ali, né, tudo que eu tenho que registrar, eu tenho umas horinhas adicionais que são a de elaborar as aulas que eu tive que dar, né? Então, graças a Deus, vai dar super certo, amém, Senhor Jesus. E eu acho que daqui a 2 semanas, no máximo, assim, até a primeira semana de dezembro, eu finalizo. Uhul!